Normalmente se acredita que, até mesmo nos círculos pré-tribulacionistas, que o anticristo ele vai dominar o mundo todo. Os meus pregadores prediletos pensam assim, tá? Os pastores que eu gosto de ler, de ouvir, pré-tribulacionistas de renome, conhecidos do mundo, que eu admiro demais, defendem a ideia de que o anticristo há de dominar o mundo todo. Eu penso totalmente diferente. Falo sobre isso no meu livro A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Alguns de vocês devem conhecer. Tem no meu site, caso alguém queira comprar, tá? Meu site é o meu nome, natanrufino.com.br ou natanrufino.com. Você pode acessar diretamente em loja.natanrufino.com.br também. Mas eu já fiz lives e vídeos, estão disponíveis aí gratuitamente no meu canal do YouTube, no meu aplicativo dentro do Telegram, lá no meu site, onde eu trato sobre isso especificamente. Inclusive, eu cheguei a ler um capítulo inteiro de um outro autor chamado Dake, né, o autor da Bíblia de Estudos Dake. Eu não sei onde é que está o livro agora, mas eu já cheguei a ler aqui um capítulo dele inteiro, onde ele também trata sobre a extensão do reino do anticristo. E ele pensa exatamente como eu, e ele também é pré-tribulacionista. Mas é bom que se diga que a grande maioria dos pré-tribulacionistas não pensa assim, tá? A grande maioria pensa que o anticristo vai dominar o mundo todo. E a passagem de Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, que você citou aí, é um dos textos que eles usam para defender esse argumento. No entanto, há muitos outros textos que demonstram que o domínio do anticristo, de forma formal, como reino, império, governo, vai ser local e limitado. Ele não vai exercer esse controle e domínio absoluto como se pensa, ou como se poderia pensar por causa de textos como este, que você citou. O que acontece é que nós encontramos um grupo de textos na Bíblia que parecem dizer que ele vai dominar o mundo todo, e encontramos outro grupo de textos que parecem mostrar que vai ser um domínio local. Então, como não há contradição na palavra de Deus, porque a palavra demonstra a verdade, e a verdade não se contradiz, ela se complementa, a gente tem que saber como harmonizar um texto com o outro. É mais provável que Apocalipse capítulo 13, como outros textos semelhantes, estejam fazendo uso de expressões figurativas. Seria o recurso de oratória, que em português nós chamamos de figuras de linguagem, tá? E mais precisamente, talvez a figura de linguagem chamada de sinédoque, que é aquela que você pega uma parte para substituir o todo, ou você pega o todo para substituir a parte. A sinédoque faz essas duas situações, né? Tanto uma como a outra. Ela pode substituir o todo, como pode substituir a parte. A sinédoque faz isso. E pelo que parece, a figura de linguagem aplicada aí, esse recurso de oratória, é o que a gente chamaria de sinédoque. E, além disso, é bom que se diga, por exemplo, que há passagens na Bíblia, no Novo Testamento mesmo, onde expressões semelhantes são usadas. E se a gente seguir a mesma interpretação que se faz comumente de Apocalipse capítulo 13, e não sei por que as pessoas só interpretam assim, Apocalipse 13, desta forma absolutista, generalizada, só fazem isso em Apocalipse 13, mas não fazem o mesmo com os outros textos dos evangelhos e de outros lugares do Novo Testamento, onde a mesma linguagem se faz presente. Não sei por quê, mas é interessante, por exemplo, você observar que no Evangelho de Lucas se fala que o imperador romano, da época lá que eu não me lembro agora o nome, determinou que todos fizessem uma espécie de recenseamento, que todos se alistassem ou preenchessem um determinado formulário para que algumas informações pudessem ser captadas. Só que essa ordem e esse decreto deveria ser cumprido por aqueles que estivessem debaixo da sua influência, da sua autoridade. O imperador romano ele não poderia determinar que as pessoas que não estavam debaixo do Império Romano obedecessem ao decreto que ele estabeleceu. Então, quando o texto diz ele decretou que todos fizessem isso ou aquilo, porque está escrito assim no Evangelho de Lucas, em alguns outros lugares também, em outros evangelhos, a linguagem é semelhante, quando se fala que ele decretou que todos passassem por isso ou por aquilo, fizessem isso ou fizessem aquilo, fica implícito no texto de que todos o texto está falando. Ele não está falando absolutamente de todos de forma indistinta. E claro que a gente só vai saber se podemos ou não interpretar o texto assim, tendo um pouco de bom senso, olhando o contexto, vendo as outras passagens, né? A gente não pode pegar uma regra e aplicá-la de forma genérica, indistinta para todas as passagens. Cada passagem tem a sua própria característica, a sua própria identidade. Então a gente tem que interpretar texto por texto e não generalizar achando que tudo é igual.
Então, há passagens que mostram que o anticristo ele não vai conseguir exercer esse domínio sobre o mundo todo, muito pelo contrário. A Bíblia fala que desde o momento em que ele inicia a sua carreira, as suas campanhas militares, ele vai encontrar oposição. Guerras estão determinadas desde o momento que ele surge até o fim, o que significa que ele não estará no controle de tudo. Porque se ele estivesse no controle de tudo, não haveria tanta guerra e tanta oposição contra ele, não é verdade? Além disso, lá em Apocalipse mesmo se fala sobre espíritos saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do anticristo, do falso profeta, a percorrer toda a terra para conclamar os reis a se juntarem a ele para lutar contra o Deus Todo-Poderoso. Se o mundo todo estivesse debaixo do seu domínio e do seu controle, qual a função destes espíritos de convencer reis, presidentes, primeiros ministros, estadistas, convencê-los a se juntar com o anticristo? Ele já domina tudo e já manda em todo mundo. Não faz sentido, não é? Além disso, lá em Apocalipse mesmo se fala que aqueles que seguem ao falso profeta, que compõem o que Apocalipse chama de besta, dirão, numa espécie de ato provocativo: quem é contra a besta? Quem poderá pelejar contra ela? Quem não sei o quê? Ou seja, não se fala desta forma, não se faz esse tipo de provocação se não houverem opositores para ouvir, tá? Então, há muitos textos que demonstram que o anticristo vai sim ter controle, domínio e vai baixar decretos como o que é conhecido como a marca da besta, dentro do espaço em que ele tem domínio. Não no mundo todo, mas dentro do seu reino que ele vai ter alguma influência, alguma autoridade. Então, dentro dos limites do seu reino, ele pode estabelecer o decreto que ele quiser, mas fora não, tá? E, além do mais, o reino do anticristo é retratado naquela estátua do sonho de Nabucodonosor, no livro de Daniel. E você deve lembrar que os outros impérios mencionados ali, eles não dominaram o mundo todo, nem o babilônico, nem o medo-persa, nem o império grego, nenhum deles. Quando você procura nos livros de história o delineamento do alcance de cada um destes impérios, você vai ver que eles basicamente se limitam ali ao mesmo lugarzinho, à mesma região, basicamente a mesma localidade. E o império do anticristo, ele vai ser basicamente a mesma coisa. Ele tem que seguir o mesmo padrão profético. Ele não pode ser diferente de todos os outros. Ele tem que ter basicamente as mesmas características previstas na profecia. Então, é possível que ele siga o mesmo padrão, dominando basicamente a mesma região que os outros anteriores dominaram. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.